Então, eu consigo fazer isso de uma forma, mas não com um objetivo de demonstração, não é? Eu posso fazer isso aí, quando terminar, fazer e mostrar para você, eu vou colocar. Ó, isso daqui é assim, mas não para ficar expondo, porque registro acástico é uma coisa muito delicada. E até onde a gente sabe, o véu do esquecimento não foi levantado para todo mundo, e nem essa autorização ela está assim. Então, quando fala de olhar o passado, saber da vida passada, saber que que tem um crivo para isso, né? Existe um controle universal para isso. Então, esses acessos são acessos controlados. Então, tem muita gente que pode falar que acessa isso, era que nem regressão antigamente que tinha, né? Normalmente a pessoa vai lá para aquele ponto, naquilo que ela tem. Aí você vai ver, a pessoa foi rei, rainha, ninguém foi o pobre, aquela pessoa simples, né? Então precisa ter um cuidado grande, né? Então falar nesse tema realmente é um tema delicado. E aqueles que beberam da água do absoluto sabem disso. Isso é uma coisa realmente que a gente tem que ter. Quando é levantada alguma situação, não é levantado no sentido... Está aí uma situação, né? Se eu não tivesse uma assessoria espiritual, eu teria ficado louco. E quando a gente fala de passado, a gente tem que entender que são graus abaixo do que nós estamos vivendo hoje. Hoje talvez seria a nossa melhor condição. Então, se vai levantar uma situação lá de uma coisa ruim, como é que faz? E às vezes você está dentro da família, o seu pai, sua mãe, seu companheiro ou companheira lá é seu inimigo, como é que fica? É delicado, né? Ô Wagner, sempre então a gente só evolui, é sempre essa aqui é a nossa melhor versão que nós já tivemos de todas as nossas vidas. É uma das melhores versões. O que pode acontecer é talvez existir uma diminuição para que o teu conhecimento maior não comprometa essa vida. Então a gente sabe que o corpo físico ele é um transformador, como é um transformador de energia na rua. Ele vai te fornecer aquela energia que você precisa para aquele momento ali. Então aqueles espíritos são missionários, sim, ele baixa ali o grau para poder vir e comer arroz e feijão como todo mundo. Entendi. Bruno, o Wagner, perdão. Então vamos falar aqui sobre o teu dossiê. Sobre o dossiê, né? Então, a Constituição, você vai querer mostrar aqui? Pode falar, não sei se a câmera vai pegar mais. Tá. José, a gente vai pegar. Bom, eu sempre tive o hábito de guardar e a orientação de guardar os exames, né? Então, assim, para levantar uma informação da natureza que está sendo levantada, a canalização com os espíritos que a gente canalizou, tinha que ter uma evidência, uma prova científica, né? Então, assim, esse dossiê, ele serviu de base para que eu pudesse evidenciar, né, no âmbito civil, né, porque eu sou uma pessoa que trabalhei a vida toda, né, contribuí, e para apontar todas as doenças que foram constituídas ao longo da minha vida e que não tinham uma explicação. E a única explicação que teria lógica seria através das evidências, através dos exames. Então, aqui tem um book, o histórico, né? O histórico tanto da minha saúde, mas como meu histórico profissional, com evidências, né, que aí já foram mostradas para cada um de vocês, da minha vida, aonde existe o apontamento através dos exames, onde aponta essas doenças, né, como aqui é a colangite. Né? Colangite. Tá certo? Sim. Ela está aqui. Deu o diagnóstico ali, né? Tem um diagnóstico. Esse aqui é um laudo onde foi feito na Beneficência Portuguesa, que foram estudar o meu caso. Que as doenças que estavam lá não procediam, né? Tá? Do histórico que eu tinha de vida. Sim. Aí aqui, onde que a gente vai ver, são laudos que foram levados material lá para a França. Na França já. Certo? Para se examinar lá fora.
aqui vem através da endoscopia, onde a lesão do esôfago, onde que comprova aonde... Aqui, deixar aqui na mesa pegando. Pega, José, ó. Assim? Ele vai... Então, aqui são as lesões no esôfago por conta do arsênico, no qual eu fui envenenado, né? Então, assim... deixa eu pegar aqui, que aí eu mostro melhor aqui. Aqui. Aqui foram as marcas da crucificação. Mandíbula quebrada e clavícula quebrada para não reagir e colocar o arsênico. Prego no pé. Então isso foram marcas que ocorreram, tá certo? Só que desenvolveu um trauma que eu não ia conseguir mais mexer mandíbula, nem ombro, ia perder a locomoção. 10 dias depois, existiu eu fazendo um trabalho de cirurgia, já sabia do diagnóstico do problema, e aí eu pedi para um amigo para falar com o doutor Anderson, ver se ele podia cuidar de mim, né? Porque eu não queria, tinha vergonha de pedir por mim, né? Uhum. Aí ele falou pro trabalhador, falar para ele que a casa de ferreiro aqui, o espeto não é de pau. E aí eu acabei de fazer a cirurgia, fui lá fazer exame e na segunda-feira foi pego aqui. Sim. Que havia a cura. Sem alterações, é. E aí o meu médico mandou fazer exame de fosfatase alcalina, que a minha estava lá no espaço, e fiz de novo, não tinha mais nada. E não tinha mais nada. Aí ele chegou para mim e falou, bom, tem alguma coisa que você não me disse? Eu falei, o que acontece com você? E ele é esse cara aqui, ó, que está aqui no final, no depoimento dele. Hoje ele está em Israel, ele é responsável por... Aqui, ó, Dr. Rony Sheknazi. Ele está lá em Israel, é responsável pelo principal hospital de transplante lá. Então eu expliquei para ele, olha, o que acontece comigo, todas essas doenças que eu tenho, foi revelado que é isso, isso e isso. E tem um médico na vida espiritual que me usa para fazer cirurgia. Então ele falou, ó, então eu vou dar um decreto para você. Você corta? Não. Você cobra? Jamais. Falou, então, a partir de hoje você nunca mais vai deixar de fazer cirurgia, porque o que está te mantendo você vivo é esse médico que está realizando esse trabalho com você. Você viu aqui os depoimentos? Uhum. Eu tô vendo aí dele falando aí. Né? O cara ficou até impressionado, né? O chefe dele ali. Por quê? Porque no dia que eu passei esse e-mail, já fazia... Aqui está em 2014. 2014, 3 de fevereiro. Ele tinha falado de mim uma semana antes. Ele até fala do dom, né? De ter, que você tem um dom, tem a capacidade, né? Como é que coincidência é essa, né? Você capta tudo. Isso é né? Impressionante seu dom. Aí ele coloca aqui à disposição, né? Com o que precisar poder esclarecer. Bom, e aí eu vinha nessa... Cuidando da saúde, tomando medicação. Então hoje eu tenho uma medicação de 36 comprimidos por dia. Certo? Medicações que não era nem antidepressivo para controlar a dor, relaxante muscular, opioides. Não era nem para ter disposição para todas as coisas que eu faço. E aí eu me mantive. Aí até o ano de 2013. Mas chegou 2013, começou a desenvolver uma dor crônica por somatização. E aí essa dor crônica por somatização não tinha nada que fazia ela melhorar. Aí no Hospital Bandeirantes aqui, aí um médico cuidar de mim falou, bom, vamos conversar aí, porque eu estou já 6 meses tentando no Instituto da Dor controlar isso. Nada. E aí eu tô vendo que você tem tudo isso e como que você tá aqui? Aí eu falei, bom, eu faço isso, isso e isso. E a única forma de eu melhorar a minha dor é quando eu tô trabalhando, fazendo cirurgia. Ele falou pra mim, cara, você não tem como... Então você, ali só pra, você convivia com a dor ali então? Trabalhando, sim. Nunca faltei um dia no trabalho. Caraca. Fiz as operações todas nas férias, para não perder dia de serviço.
Que era muito grato a Deus por estar trabalhando e né, manter a minha família e fazendo tudo que tinha que fazer. Aí ele falou pra mim, falou assim, não tem como você continuar trabalhando. Você vai ter que se dedicar à tua missão e fazer as coisas que você tem que fazer. E aí é o seguinte, ele falou, bom, então vou te encaminhar para que isso seja levado a conhecimento médico para poder te ajudar. E aí assim, aí eu fui encaminhado, aí houve o desligamento da empresa, que eu já não estava conseguindo mais. Não dá para... E aí depois eu fui buscar os meios legais, né, para tudo isso daí. Só que aí em dezembro, quando eu já estava, em novembro, dia 1º de novembro, foi fundada a Era Branca. Que os espíritos determinaram, olha, em ato público, que é isso aqui, ó, tá vendo? Santuário, né? Então... Certo? Foi gerado um fenômeno musical lá na hora. A música nasceu também lá na hora, na presença de todo mundo. Que é a lista de presença, né? E a lista de presença, e foi fundado. Foi fundada a Era Branca. E aí eu passei a todo dia ficar dentro do santuário, psicografando e fazendo tudo isso. Só que no dia 7 de dezembro, 1 mês e 6 dias depois disso, eu estava dentro do trabalho, lá sozinho dentro do santuário, e aí eu tive uma outra regressão compulsória. Puta. Aí eu fui levado no momento onde que eu fui empalado. E aí aquele desespero, eu crucificado, todo machucado e tudo com aquilo, né? Porque na verdade quando quebraram minha mandíbula, me envenenaram com arsênico, né? Por ordem do rei Luís XIV, que é o que está naquele livro lá, eu fui arrastado no meio das pedras até a cruz lá. E aí com um cabo de enxada, um camponês me empalou. Que a população participava da Inquisição, né? E aí eu desmaiei e acordei. Quando eu acordei estava cheio de sangue no chão. E havia ruptura e perfuração no reto. Aí me levaram para o hospital. E aí foi diagnosticado que tinha uma perfuração, fissura, foi criada uma fissura, onde o médico que me operou, que é um professor da Santa Casa... Isso tipo, você então sentiu tudo que rolou lá? Tudo. Nossa, já não bastava uma vez, hein, ó. E aí, aí ele faz o apontamento, que ele me examinou e tal, lá, e foi percebido que tinha uma fissura mesmo. Ele, na linguagem médica, ele colocou, pô, o cara, houve a ruptura, tem fissura lá, mas o cara tem um quadro de evacuação normal. Então ele falou, não, colocando isso aqui, todo mundo já vai entender. Eu falei, então tá tudo certo. E assim, eu fiquei mais 2 meses sem conseguir sentar. Caraca. Assim, eu sentava numa... Tinha uma almofada, essas paradas. Eu tenho esse problema até hoje, né? E aí, continuando trabalhando. E aí eu fui passar por perícia médica, né? Aí foi levantado o laudo do HC com as 13 doenças e tudo isso. Não tem como, né? Não tem como. E essa sua, só pra gente voltar um pouquinho aqui, posso voltar aqui? Fica à vontade. Essa sua regressão compulsória aí que você teve em 7/12/2013, foi voltando na França do dia 17 de 714. De 714, então. Foi a data da minha condenação. 714, caramba. Mas senti o negócio tudo de novo, hein? E a dificuldade foi escrever o livro, né? Que o que aconteceu? Depois que aconteceu toda essa questão, eu sou tratado por um psiquiatra, fora lá no HC, várias especialidades, que é o médico que me acompanha. É aquele que foi lá na Era Branca, acompanhou o trabalho, acompanha tudo. Então, regularmente, eu estou sob licença, sob orientação dele. Então, eu vivo ali quase que no isolamento lá dentro, só executando esse trabalho. O trabalho que você viver para isso, né? Vivendo para isso. Literalmente, né? E aí foi de uma maneira traumática, entendeu?
Então, para chegar nesse ponto de começar a acessar tudo isso daí, eu ia ter que passar pela cruz tudo de novo. Uhum. Porque assim, se tem alguma coisa que os espíritos respeitam, é sofrimento. Se eu tiver com água de coco aqui... não vai respeitar nada. Então, assim, eu tive que passar por uma situação muito pior aí do que aqueles que também já passaram lá atrás, entendeu? Entendi. Aí aqui é a recepção da Era Branca, né? Aí é quando foi, né, fundado. Tá vendo os quadros pintados lá? Sim. Esses quadros foram pintados também... Através de um médium, né? Através de um médium também. Um pintor. Foi bonito, bastante quadro aqui, o pessoal na... Vai ter pessoal que faz essas pinturas mediúnicas, né? Orientação especial e tal. Interessante. E essa parte que você fala que você consegue canalizar a consciência de um cantor que já se foi, alguma coisa do tipo, são cantores brasileiros? Para facilitar no português, porque assim, quando a Era Branca foi fundada, houve a orientação da padronização dos ensinamentos, todas no português. Se vocês for recorrer aqui ao dossiê, isso aqui foram pessoas que foram curadas no Peru, à distância, tá? Deixa eu só pegar. Vamos recorrer ao dossiê aqui. Tem um estudo que foi feito pela Cláudia Boechat. Em resumo, seu mentor é quem hoje? É Dom Ângelo? Dom Ângelo. Ele é o espírito responsável. Deixa eu só... Aqui é a instrumentação. A gente vai mostrar já. Tá? Então, José, algum foco aqui daqui a pouco aí. Eu falo pra ele aí. Então, existe um livro chamado A História Secreta do Brasil, onde que aponta que a partir dos anos 70 iria surgir uma nova orientação para a humanidade, que iria se difundir para o mundo todo. E esses estudos tinham feito o apontamento que isso seria em São Paulo. Deixa eu pegar aqui. Vocês fazem desobsessão lá também? Não. Aí é assim, aí eu vou... essa daqui que você fala, essa parte aqui. História Secreta do Brasil... A Cláudia Pacheco. Cláudia Pacheco. Onde ela fala aí... isso, escola da... Lembro. Calma aí, pô, deixa eu ler então. É o que tá falando pra você? Não. O famoso filósofo... É essa parte, né, que você quer que eu leia, né? O famoso filósofo alemão Hermann... Aí o sobrenome dele não vai ter como eu ler. Que criou com o renomado psicanalista suíço Carl Gustav Jung, a escola da sabedoria na Alemanha. Declarou que, segundo seus estudos, surgiria em São Paulo, Brasil, a partir da década de 70, uma nova orientação para a humanidade, que se difundiria por todo o mundo. Acho que... Então já estava ali já... Então já estava mais ou menos que previsto, em 70 né? ia aparecer alguma coisa que ia mudar de ar. Alguém que nasceu nessa época aí.